Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Em ética cristã, quando se fala de obediências às autoridades, e principalmente que a nossa obediência a Deus deve se sobrepor à obediência ao governo, ao Estado, os textos utilizados, via de regra, são as cartas de Paulo ou de Pedro. Tenho aqui em mente o último texto que eu li aqui, Paulo escrevendo para Tito, orientando Tito para que ele deixasse claro às igrejas que o cristão deve ser submisso às autoridades, né? Deve ser obediente às autoridades, tá? Submissão e obediência, no caso, são sinônimos. Submissão implica na aceitação do princípio e da verdade de que o Estado existe para regular ou para manter a sociedade em estado de harmonia, pacificada, né? A principal atuação do Estado diz respeito. As pessoas gostam de falar de manutenção da ordem, né? Mas é manutenção da paz. Sociedades pacificadas, cujas disputas, cujas pendengas são decididas de modo pacífico através de um sistema jurídico, através do sistema judicial. Tá? Então, a submissão que o apóstolo Paulo orienta o cristão, submissão às leis e às autoridades, é seguindo o princípio, como disse o próprio apóstolo Pedro, que toda autoridade humana, esse princípio da autoridade, não é o homem investido de autoridade, é o princípio da autoridade. O brasileiro às vezes confunde, né, a pessoa com o ofício, E dependendo do ofício, isso de fato deve ocorrer. Sempre que possível, o ofício se sobrepondo aos interesses individuais daquela pessoa, às opiniões daquele indivíduo ou daquela pessoa. Tá? Esse sempre foi o princípio, porque a autoridade representa o Estado no seu poder regulador, que tem o objetivo de manter a paz. O apóstolo Paulo reconhece que uma sociedade pacificada, uma sociedade cujas disputas são decididas de modo pacífico, é o melhor ambiente para a proclamação do Evangelho. É o melhor ambiente para a vida cristã. Nem sempre isso é possível. A questão em termos de ética, é a nossa obediência a Deus deve estar acima da obediência ao Estado. Mas quais seriam essas circunstâncias ou situações em que o cristão está liberado para desobedecer o Estado ou desobedecer às autoridades legalmente constituídas? Olha, o Estado, ele não existe de forma paralela à preservação da religião ou do culto, ou das religiões ou dos cultos. Toda vez que o Estado cria ou criou ou manteve tentativas de obstruir a espiritualidade ou a religiosidade humana, o Estado sempre se apresenta como um substituto. O culto ao Estado, o culto ao imperador, o culto ao presidente, o culto ao primeiro-ministro, o culto ao ditador, o culto ao tirano. Toda vez que o Estado tenta repelir, tenta sufocar as manifestações religiosas, a religiosidade humana, a espiritualidade humana, ele se coloca como única alternativa. Toda vez que a autoridade legalmente constituída, ainda que legalmente constituída, vai além das suas obrigações ou responsabilidades, ela usurpa algo que diz respeito ao ente espiritual, A partir desse momento, ainda que no passado, por exemplo, e ainda no presente, né? Por exemplo, o livro de Daniel.
que bem podia ser um livro profético, mas é considerado um livro histórico. Daniel foi em tudo obediente à estrutura do Império Babilônico. Daniel e os amigos dele foram obedientes, foram submissos à estrutura do Estado. Eles eram escravos, eles eram propriedade do Estado. Especificamente, esses jovens eram propriedade do imperador, do rei. Eles atuavam a serviço da corte, a serviço do regente. Daniel passou por vários reis, né? Até reis que invadiram depois a Babilônia e passaram a governar. Ele foi em tudo submisso, porque ele não tinha como mudar a sua condição social naquele momento. Ele era propriedade do Estado, ele pertencia ao Estado. Querendo voltar para a sua terra, ele não dispunha desse poder. Ele não podia simplesmente falar, renuncio a tudo aqui e vou viver lá na terra dos meus pais, nem que seja como agricultor. Não, ele não podia. Ele foi escravizado, ele pertencia. Só que em determinados momentos, ele não se curvou. Os outros jovens também não se curvaram. Eles não aceitaram prestar culto que não fosse ao Deus dos judeus. Então eles não prestaram culto ao rei, não prestaram culto a estátuas, eles não desobedeceram a Deus. Porque essa era o que os mantinha íntegros por dentro. Os nomes deles foram trocados. O modo de vestir deles foi mudado. A linguagem deles foi substituída por outra. Se você olhasse para Daniel, para os jovens que estavam na corte, eles se confundiam perfeitamente com os demais servos da corte. A linguagem era a mesma, as roupas eram as mesmas, os modos eram os mesmos, tá? Mas eles mantiveram a integridade, a estrutura de fé. Eu pertenço a Deus. Se Deus permitiu que a minha vida fosse colocada numa situação extremamente difícil, quase que insuportável, porque você é obrigado a se apresentar diante de alguém e apresentar-se de forma pacífica, de forma serena, alguém que tem o poder para decidir se você vive ou não o tempo todo, e alguém que é o responsável pela destruição de tudo que você considerava sagrado. Então, o rei podia ter destruído o país, a cidade, a estrutura, podia ter destruído tudo. Podia ter escravizado os melhores entre o povo. Sim, puxou para a corte para trabalharem para ele. Aceitaram o inaceitável, porque a vida é um dom. Eles não tinham o direito de se desfazer desse dom precioso dado por Deus. E havia a esperança, a expectativa de um livramento futuro, coisa que Daniel foi conduzido através dos anos, estudando os profetas. Ele viu que o cativeiro não era final. E é possível compreender isso, inclusive, né, nos ensinos de Moisés lá. O cativeiro nunca é final. A adversidade não é final. O sofrimento não é final. Então, sempre movidos por esperança. Então, esses homens se apresentavam diante desse rei, que em vários momentos, já naquele tempo, como foi e como é na história da humanidade, de tempos em tempos, o sujeito acha que ele é um Deus na Terra, de que ele é uma representação física do Deus eterno. Tá? Isso costuma acontecer. Não é só no passado, hoje em dia também. A pessoa, o ser humano deixado à própria vontade, infelizmente, ele nem sempre toma as melhores decisões. Então, esses homens, quando confrontados com um decreto, ainda que armadilhas ou ciladas, porque tudo nessa vida, se você quiser
encarar como um teste, ele o será. O teste é uma oportunidade. Como dizia um velho bispo lá, você está sendo tentado a ser santo. Você vive esse pensamento de porque o pecado assedia, porque o tentador, porque o inimigo, porque isso. Olha, se você procurar observar um pouco além, você pode encarar as diversas oportunidades e momentos da vida, ainda as mais difíceis, como uma oportunidade para ser santo, para fazer a coisa certa, para tomar a decisão correta, tá? Daniel não se prostrou. Os amigos dele não se prostraram. E eles foram, especialmente por Deus, milagrosamente livrados. Uma maneira óbvia, uma maneira clara, uma maneira direta, milagres proporcionados por Deus, mostrando que Deus é o Senhor da história. Deus tem o controle de todas as narrativas, tá? Deus tem o absoluto controle de todos os fatos e eventos neste mundo e em todo o universo, mostrando através das vidas desses homens que Deus permanece fiel ainda na adversidade, ou seja, que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Então, usando a história de Israel, a história dos judeus e também a história dos cristãos, todos os cristãos são ensinados ao longo dos tempos, e isso é verdadeiro, que obedecer às leis do Estado é bom. Ser submisso. Submisso a submissão não é ser subserviente. A submissão é aceitar o direito que o Estado tem de atuar pela preservação da paz. Então, a nossa submissão ao Estado é nesse contexto de agente de pacificação. A submissão à autoridade não é subserviência. É a submissão, é a aceitação de que a autoridade é um princípio instituído por Deus para a manutenção da paz, para a manutenção, para a execução da justiça. Então, a nossa missão como cristãos não está em conflito com a missão do Estado ou com a missão das autoridades, o propósito das autoridades instituídas. Entendendo isso, o cristão, de modo algum, pode ou deve ser rebelde ou ser o criador da agitação ou da rebelião contra os princípios institucionais de toda e qualquer nação, tendo em vista, principalmente, que o ambiente de liberdade religiosa no qual nós vivemos, nós temos vivido no Brasil é uma rica oportunidade para expressarmos a nossa fé. Dias virão e se aproximam em que dificuldades serão impostas. Por que dificuldades serão impostas? É o Satanás agindo? É o Satanás agindo na vida de falsos irmãos, de falsos cristãos, de falsos pastores, de falsos mestres, que abusam da liberdade para incitar o povo ao ódio, à revolta, levar o povo a um ponto muito perigoso de uma fratura social no sentido de ódio injustificado, mas por alguns que usam a Bíblia, a palavra de Deus, ou princípios da palavra de Deus, que adulteram o texto ou o contexto e incitam ódio, incitam violência contra pessoas, indivíduos ou instituições. Nós temos esse tipo de pessoa, infelizmente, em todas as manifestações religiosas do mundo. Não é um privilégio nosso, cristão, não é um privilégio evangélico, é um privilégio dos católicos. Em todas as manifestações religiosas no mundo ocorre esse tipo de coisa. Principalmente jovens, invariavelmente frustrados nas suas ambições espirituais. Invariavelmente frustrados. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o líder frustrado, né? Ele fala de fé e ele vacila,
ele fala de milagres e ele fala de cura, e tá? O frustrado, o magoado, o revoltado. Como você sabe que a pessoa é um frustrado, um magoado, um revoltado? Quando ele procura identificar a suposta... Não acabaram os milagres. Aliás, eu creio que os milagres se intensificarão nesses dias e em tempos futuros. Eu creio que se intensificarão os milagres, os sinais, os prodígios, a operação de operação de milagres ou maravilhas, como alguns fenômenos ou eventos que causarão grande impacto na vida e na mente das pessoas que os presenciarem. Eu creio que a tendência é que se intensifiquem novamente. Mas algumas pessoas, quando tentam justificar, o milagre não aconteceu, ou é a falta de fé da pessoa por quem ele orou, essa é a desculpa comum em todo ambiente de exploração da fé. A desculpa é, mas você não tem fé. Porque se você tivesse fé, olha a desculpa, Deus não é mais soberano. Somos nós, pela nossa fé, que trazemos à realidade o que nós queremos ou necessitamos segundo as nossas próprias convicções, ou seja, não há submissão ao Todo-Poderoso Deus. Ou quando ele fala que, não, milagre não acontece aqui por conta daquele grupo, aquela religião, aquela ali é que está atrapalhando. Não, é aquele outro movimento. Você entendeu? Quando a pessoa tenta jogar a responsabilidade naquele que necessita, ou em um outro grupo, ou numa outra manifestação religiosa, ou numa outra opção de vida com a qual ele não concorda, e ele não é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a concordar com nada. Nós não somos obrigados a concordar com o mundo no qual nós vivemos. Nós não somos obrigados a concordar, nós não somos obrigados a aplaudir. O que a Bíblia nos orienta é vivermos pacificamente entre aqueles com os quais nós não concordamos. Essa é a dificuldade de todos, não é só do cristão, essa é a dificuldade de todos, tá bom? Se fosse possível criar um ambiente aí em que todos partilham da mesma fé, no mesmo nível, com a mesma visão, com o mesmo propósito, o mesmo compromisso, nós estaríamos vivendo num paraíso, tá? Mas a realidade não é esta. Por que não é esta? Porque nunca foi. Porque nunca foi. Porque nunca foi. Então, a ética cristã nos permite nos rebelarmos contra o Estado ou contra os agentes do Estado quando, ou somente quando, eles exigem das pessoas, dos indivíduos, o que é impossível, o que seria contradizer ou contrariar o que é de mais sagrado, o nosso culto a Deus, o nosso compromisso com Deus, a nossa devoção à nossa fé. Paralelamente a esse cristão, é claro que o Norman Geisler não trata disso, ele não está preocupado com nada disso, ele está falando aqui de absolutismo graduado. Não se preocupe com essas palavras aí que não... ele não está preocupado com isso, mas esse conceito implica no respeito ao contraditório, no respeito àquele que não participa da mesma convicção, da mesma fé, do mesmo pensamento. Tá? Isso implica. O pensamento do apóstolo Paulo, no que diz respeito à constituição do ambiente de fé, ele é extremamente zeloso. Muitas pessoas tentaram corromper os ensinos do apóstolo Paulo, e muitos ainda tentam, mas você vê que é uma caricatura bizarra. Contrariam em tudo o que está escrito na palavra de Deus. Até a turma do amorzinho aí, porque Deus é amor, que tudo é amor, que isso é amor. Quando a Bíblia fala de amor, é muito mais que uma emoção ou um sentimento. Quando a Bíblia fala de amor, ela diz respeito a um compromisso, eu gosto da palavra disposição mental consciente, é um compromisso de priorizar
o outro, tá? Então, esse é o pensamento bíblico. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Que Deus amou o mundo de tal maneira enquanto o mundo estava corrompido, né, debaixo do pecado, a ponto de ter dado, doado, agraciado a humanidade com o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso se manifesta o amor de Deus, que Deus nos amou, mesmo nós estando vivendo debaixo do pecado. Por estar vivendo debaixo do pecado não significa que está vivendo em tudo que isso implica. Está vivendo na separação de Deus, no desconhecimento do plano, do propósito de Deus, ou do que Deus realizou em nosso favor através de Jesus Cristo. Então, a ética cristã nos leva a uma posição não só de proteger a nossa fé, a nossa vida, a nossa família. A ética cristã implica na aceitação de que, enquanto Deus assim o permitir, haverá Estado, haverá governo, existe a necessidade de uma estrutura política, existe a necessidade de uma estrutura policial, militar. Isso é inevitável, tá bom? Aceitar isso, não como ser subserviente, mas aceitar isso como princípios criados pelo próprio Deus, permitidos pelo próprio Deus para a boa administração do mundo, porque uma sociedade em que não há respeito, uma sociedade em que não há princípios, uma sociedade em que não há um sistema judicial que tem o objetivo de pacificar os conflitos, essas sociedades entram em caos. Aí você tem os grupos, né, as milícias, os fanáticos, os guerrilheiros, os terroristas, todos querendo fazer justiça com as próprias mãos, manchando a história da humanidade, as sociedades nas quais eles vivem com sangue inocente. Então, esse é o princípio da submissão, é obediência no que não contraria o direito universal de culto, de fé, de religião. Agora, se nós defendemos o nosso direito, nós sabemos que todos defendem os seus direitos e os seus próprios interesses. Impressionante fica quando o cristão, mesmo não concordando, se dispõe a defender o direito do outro à vida. Se dispõe a defender o direito daquele com quem ele não pactua em termos de política, de religião, de economia, de fé, quando ele defende o direito daquela pessoa de expressar livremente as suas opiniões, os seus pensamentos, no que não fere o direito de todos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à fé, tá? Então, a ética cristã, ela visa orientar a pessoa a viver de forma pacífica. O cristão, ele deve se empenhar em se tornar um agente da pacificação. Isso aqui, em termos de formulação doutrinária escriturística, isso daqui é extremamente fácil. O grande desafio é na vida, tá? Mas nós sabemos que o conflito revela o caráter. A adversidade revela o caráter. Então, o ambiente no qual nós estamos vivendo e no momento em que nós estamos vivendo é um ambiente em que se revela o nosso caráter. O cristão que somos, o quão cristão nós somos, o quão o Espírito de Cristo habita em nós e, principalmente, o quanto o Espírito de Cristo conduz as nossas vidas e as nossas decisões, tá? Então, é momento de adversidade? É momento de adversidade. Então, a adversidade é a oportunidade para nós trabalharmos o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso viver, o nosso praticar a fé. Isso não é impedimento para nenhuma atividade lícita. Não há impedimento para o cristão. A fé em Cristo Jesus não é um fator limitador.
A fé em Cristo Jesus, ela é um fator estimulador, tá bom? A fé em Cristo Jesus, ela não confina, ela não retrai, ela não esconde o cristão. Ela capacita o cristão a viver no mundo como ele é, de maneira que ele possa tornar-se apto a dar bom testemunho de Cristo Jesus. Espero ter dado uma ideia aqui da questão da obediência ao Estado, obediência às autoridades, no que diz respeito a que isso não entra em conflito com o princípio maior de amar a Deus e de obedecer a Deus e de prestar culto única e exclusivamente a Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.